Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, falaremos de dois dos principais recursos de sistemas embarcados, que são interrupções e timers. Iniciarei a apresentação falando sobre sistemas embarcados de tempo real multitarefas. Depois apresentarei interrupções e, por último, os timers. A grande maioria dos sistemas embarcados de interesse necessita realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Vamos olhar, por exemplo, o nosso controlador de temperatura. Ele precisará ler o sensor de temperatura, precisará atuar no resfriador, precisará controlar um display, a interface com o usuário, uma comunicação com o computador. Porém, nós temos um único processador. Como faremos isso? Para resolver esse problema, utilizamos o princípio de programação concorrente multitarefa, no qual o processador executa por intervalos de tempos bem curto parte de uma tarefa ou uma tarefa e em seguida vai para a próxima tarefa. E executa isso com uma velocidade tão grande ao ponto de parecer que ele está fazendo tudo em paralelo. E aí surge o conceito de pseudo-paralelismo. Esse conceito também é bastante comum nos computadores. O sistema operacional do computador, ele gerencia o teu mouse, o teu teclado, o teu monitor, a tua comunicação com a rede, de forma pseudo-paralela. Especialmente em computadores que têm um único processador, é impossível que ele faça tudo ao mesmo tempo. Então ele pega intervalos de tempos bem curtos e fica indo de uma tarefa para outra. Existem duas formas básicas de se programar sistemas multitarefas. A primeira é a bare metal, sem o sistema operacional tempo real. Nessa técnica, o programador deve controlar o tempo de cada tarefa, de cada trecho de código a ser executado. Então, o programador tem total controle e deve fazer as tarefas dentro do deadline requerido para que o sistema funcione como esperado. É a forma que utilizaremos aqui na disciplina. A outra técnica é utilizando um Real-Time Operating System, um sistema operacional de tempo real, no qual as atividades a serem executadas são divididas em tarefas e o sistema operacional é configurado de tal forma que ele controle a execução das tarefas de acordo com a prioridade das tarefas, um algoritmo de escalonamento que seleciona qual tarefa deve ser executada. Nós veremos um pouquinho disso no final do curso. Uma das formas mais simples de se programar um sistema multitarefas bare metal é através do paradigma executivo cíclico. Nessa figura, temos uma ilustração de como isso funciona. Basicamente, fazemos inicialmente a inicialização do sistema, onde todo o hardware do sistema embarcado é configurado, como por exemplo clocks, entradas e saídas e periféricos. E em seguida, o sistema entra em um loop infinito, aqui nesse while, que seria esse trecho aqui. E nesse loop infinito, ele executa sequencialmente as tarefas. Então, por exemplo, a tarefa 1 pode ser ler o sensor de temperatura, a tarefa 2 pode ser atua no cooler, e a tarefa 3 pode ser exibe a temperatura no display. Então ele vai executando isso numa frequência tão alta que para o usuário dá a impressão que ele está fazendo em paralelo. Essa é a forma mais simples, chamada paradigma executivo cíclico cooperativo, porque uma tarefa coopera com a outra. Ela libera o tempo para que a outra execute. Essa é a forma mais simples, a gente vai ver ainda na aula de hoje, uma variação dessa forma, no qual esse loop aqui infinito, ele pode ser periódico, ele pode ter uma duração de tempo periódica. E isso dá maior controle ao sistema, mas nós veremos mais para o final da aula. O paradigma executivo cíclico é especialmente adequado para sistemas pequenos ou sistemas em que a previsibilidade é crucial. É o jeito mais fácil de se programar, mas para alguns sistemas mais complexos não é tão viável assim como nós veremos.
Então, as principais vantagens do paradigma executivo cíclico é a facilidade de implementação, a sobrecarga muito baixa no gerenciamento das tarefas. De fato, a única sobrecarga que há é a chamada de funções. O processador gasta um tempinho para executar uma chamada de função, mas é uma sobrecarga muito mais baixa. Por outro lado, quando se usa um sistema operacional tempo real para gerenciar as tarefas, o SO gasta um tempo de processamento, um tempo do processador para executar as atividades de escalonamento, para decidir qual tarefa ser executada, etc. Então, há a sobrecarga do sistema. E o comportamento do paradigma executivo cíclico é bastante previsível, especialmente quando aquele loop é periódico. Quais são as principais desvantagens? Uma delas é a dificuldade de lidar com eventos esporádicos. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma leitura de botões, é um evento assíncrono que independe do sistema, ele pode acontecer a qualquer momento e aquela leitura não pode ser perdida. E para que essa leitura não seja perdida, como isso tem que ser feito? A taxa de atualização da função que faz a leitura do botão ela tem que ser chamada com uma frequência muito alta. Isso pode ser inviável caso eu tenha muitas tarefas, especialmente se eu tiver tarefas longas. Por exemplo, se eu tiver uma tarefa longa e tiver uma tarefa em seguida que faz a leitura do botão, a execução daquela tarefa longa, por exemplo, fazer um cálculo matemático complexo, pode fazer com que o sistema perca a leitura de um botão quando o usuário pressionar o botão. Então, de modo geral, o executivo cíclico só funciona bem com tarefas curtas. Por quê? Porque as tarefas têm que ser executadas até o final, elas não podem ser interrompidas. Quando tem um sistema operacional tempo real, o sistema operacional ele pode interromper uma tarefa no meio e depois retomar a tarefa. Essa é a principal vantagem do sistema operacional de tempo real. Uma outra dificuldade do paradigma executivo cíclico é que se novas tarefas forem adicionadas, todo o sistema tem que ser revisto. Talvez o tempo que tem naquele loop não seja mais suficiente. Então, a gerência do sistema, se ele se tornar grande, fica bastante difícil. E toda a chamada de funções deve ser feita manualmente. Todo esse controle é manual. Vamos ver um exemplo de um sistema que utilizou a técnica Bare Metal através do paradigma executivo cíclico. Vamos relembrar aquele sistema que eu mostrei para vocês, que eu desenvolvi na minha graduação, que é um sistema embarcado para controle de nível de um reservatório, onde eu tinha um painel de controle, eu tinha um sensor de pressão para medir o nível da água e uma válvula de acionamento elétrico para abastecimento do tanque. Então o usuário podia entrar com o nível que ele desejava aqui pelo painel e o sistema fazia a leitura da pressão, que era proporcional à carga hidráulica, e controlava a abertura dessa válvula. Então, aqui está o diagrama de blocos do meu sistema. Vocês já conhecem muito bem ele. E aqui nós temos o algoritmo. Inicialmente é feita a configuração do sistema, isso foi omitido aqui nesse fluxograma, mas após o sistema ser inicializado, ou seja, o conversor AD ser configurado para ler o sensor de pressão, os pinos ligados aos botões serem inicializados para a leitura dos botões, o LED ser inicializado para a saída, o display ser inicializado. Após toda essa inicialização, ele entra no algoritmo que faz o controle. E nesse algoritmo, que está dentro de um loop infinito, ele verifica o que inicialmente? Se a chave de configuração está ativada. Se ela estiver ativada, ele vai entrar no modo de configuração, onde o usuário vai poder entrar com nível máximo e mínimo de água que ele deseja e vai ter que virar aquela chave vermelha para que ele faça o monitoramento do nível. No monitoramento do nível, ele fará a leitura da carga hidráulica, a leitura da água, isso é uma função, vai ser, por exemplo, faça a leitura do conversor AD e jogue uma variável. Depois será feita uma rotina em que será verificado o nível da água, e se o nível estiver abaixo do mínimo, será chamada uma rotina para abrir a válvula. Se o nível estiver acima do máximo, será chamada uma rotina para fechar a válvula. E aí volta-se no final para verificar se a chave de configuração continua no modo de monitoramento do nível de água ou se ela mudou para o modo de configuração. Se ele mudou para o modo de configuração, deve-se novamente
o usuário entrar nos botões para informar qual os níveis mínimos e máximos desejados. Perfeito? Então, é muito claro aqui que as coisas são feitas em etapas muito bem definidas e é muito fácil controlar a execução dessas etapas. No exemplo que eu dei anteriormente, do sistema de controle de nível de reservatórios, e em todos os sistemas embarcados que têm interface humano-computador, uma das tarefas mais difíceis de ser gerenciadas é a interface com o usuário. Essa dificuldade se deve pela assincronicidade disso, pois o usuário pode a qualquer momento interagir com um botão e pressionar um botão, por exemplo. Então, vamos focar no caso de um botão, onde o sistema deve identificar o estado de um botão que pode ser pressionado por um usuário a qualquer momento. Isso pode ser feito de duas formas. A forma mais simples, como a gente já viu, é através do pooling, no qual é feita uma chamada periódica para a leitura daquela porta digital para ver se aquela porta está em nível alto ou nível baixo, certo? Essa é a forma mais simples. E a outra forma que não foi falada ainda foi através de interrupções. Como é feito isso? Ao invés de o processador estar sempre fazendo uma chamada para a verificação daquele registrador da porta de I/O digital para ver se ele está em nível alta, ele pode não fazer chamada nunca para aquele periférico, mas o próprio hardware que faz a leitura do botão, se ele verificar a mudança de nível, ele pode interromper tudo que está sendo executado e avisar para o processador: ó, houve um evento naquele pino digital, alguém pressionou um botão, trata isso. Então, essa é outra forma, que é através de interrupção, e a gente vai entrar mais em detalhes aqui. Com relação ao pooling, nós já vimos bastante sobre ele. Ele tem como principais dificuldades o fato de precisar ser executada com a frequência bem mais alta do que o usuário pode pressionar o botão, para que não haja perda de leitura de informações. E tem que ser implementado pelo programador em software. E para um melhor controle desse pooling, o código deve ser periódico. Então deve ter alguma forma de se garantir que a leitura daquele botão ou daquele pino ligado ao botão seja feita com uma frequência precisa. Existem algumas tarefas de sistemas hard real-time cujo deadline para a execução daquela tarefa é tão curto e tão crítico que o sistema não pode esperar a próxima iteração do loop do paradigma executivo cíclico para verificar para resolver aquele problema. Então, a única solução é resolver aquela tarefa que é tempo real crítica através de uma interrupção. Fazer com que aquela tarefa interrompa a execução do sistema para que ela tenha prioridade para ser executada. Então, a solução é mesclar, muitas vezes, um executivo cíclico, onde tarefas com menor prioridade são executadas sequencialmente, e as tarefas com maior prioridade, de tempo real crítica, elas interrompem e ganham a atenção do processador, ganham o poder de processamento quando elas precisam. Uma interrupção nada mais é do que um evento externo ou interno ao microcontrolador que requer atendimento imediato. E o atendimento daquela interrupção é feita através de uma rotina de interrupção, que é um código que é executado quando uma interrupção acontece. Formalmente, as interrupções, muitas vezes chamadas interrupções externas, são exceções assíncronas disparadas por alguma coisa externa ao núcleo do processador. Uma exceção é qualquer evento que altere a execução normal do processador e força ele a entrar no modo privilegiado para tratar essa exceção. As exceções podem ser de dois tipos: síncronas, que são causadas por eventos internos ao núcleo do processador, como por exemplo uma divisão por zero, ou um acesso a uma região de memória indevida, que faz com que o processador não possa continuar a execução do programa, então é gerada uma exceção. E já as
exceções assíncronas são disparadas por eventos externos, como por exemplo um botão externo, um módulo do processador, como um conversor AD, que é externo ao núcleo do processador, certo? Que são as interrupções que a gente conhece, que a gente vai tratar aqui, que são as interrupções externas. O gerenciamento de interrupções é implementado geralmente por hardware nos microcontroladores. Então tem um módulo de hardware responsável por identificar tanto as interrupções quanto as exceções síncronas e levar o processador a executar um código específico para tratar essa interrupção, essa exceção. E esse código é chamado Interrupt Service Routine, ou ISR, certo? É o código que é executado quando é gerado uma interrupção. Essencialmente, o pooling da interrupção, ou seja, a chamada dessa rotina para tratamento de interrupção, ou a ISR, é realizada por hardware, então não há tempo extra para tal. Isso não é bem verdade, porque a chamada da função para tratamento de interrupção leva alguns ciclos de máquina, alguns pulsos de clock do microcontrolador para ser executado. Isso depende da plataforma, mas pode levar de unidades até dezenas de ciclos de clock para o processador começar a executar a tarefa da rotina de interrupção. Então há um pequeno atraso, não é imediato. Em alguns processadores é possível gerar uma interrupção por software. Então existem instruções especiais que podem ser chamadas no código e levar o processador a executar uma rotina de interrupção. Fazer com que o hardware pare a execução do programa naquele ponto, trate a interrupção e depois volte ao ponto que estava. É parecido com uma chamada de função, se forem ver, não é muito diferente. Vamos para um exemplo de interrupção clássico, que é uma interrupção de um temporizador. Imaginem no microcontrolador um contador, um timer, que ele conta um timer, por exemplo, de 8 bits, que conta de 0 até 255, incrementado a cada pulse de clock. E quando ele chega em 255, ele reseta para 0. E ele pode gerar uma interrupção nesse momento em que ele voltar para 0, o evento overflow. Então, periodicamente, ele pode interromper a execução do processador com essa interrupção e levar a chamada de uma função para executar uma tarefa específica periódica. Então, esse é um exemplo clássico da utilização de interrupções, que é uma interrupção gerada por um timer. E nós vamos ver isso com mais detalhe aqui na aula de hoje. Então, o tratamento de interrupções acontece basicamente assim. No passo 1, nós temos um programa sendo executado e no instante 2 ocorreu uma interrupção externa. Por exemplo, o timer deu um overflow, ele chegou ao final. Então, o processador salva, ele termina de executar a instrução que ele estava fazendo e salva qual vai ser a próxima instrução que ele deve executar, mas ao invés de executá-la, ele vai executar a rotina de tratamento de interrupção. Quando ele termina a rotina de tratamento de interrupção, ele volta ao estado que estava, as variáveis, registradores, tudo do jeito que estava, e volta a executar a partir da próxima instrução. E aí continua a execução. Em linhas gerais, interromper o fluxo atual de execução do software significa concluir a execução da instrução de máquina que estiver sendo executada. 2. Incrementar o contador de programa para apontar para a próxima instrução. O contador de programa é justamente o endereço da próxima instrução a ser executada, que é o código compilado, ele é um conjunto de instruções em ordem que são executadas sequencialmente, e o contador de programa ele guarda qual é a próxima instrução. Deve salvar o endereço do contador de programa da próxima instrução numa pilha, que depois será retomado. Deve carregar o endereço da rotina do serviço de interrupção. Então vai executar a rotina de tratamento de interrupção e vai começar a executar o código dentro da rotina de tratamento de interrupção. Como é que é
o fim da interrupção? Após ele executar todas as tarefas da rotina de interrupção, ele vai retirar da pilha de dados do sistema o endereço da próxima instrução do programa ativo, aquele que foi colocado na pilha anteriormente quando a interrupção foi gerada. Coloca aquele endereço no controlador de programa para que aquela instrução seja executada, habilita novas interrupções, caso seja necessário. Então, o programa que foi interrompido continua a ser executado. Aqui tem uma parte importante, que dependendo da plataforma, quando há uma interrupção, o hardware pode inibir novas interrupções. Então, alguns sistemas, quando ele está tratando uma interrupção, está executando uma rotina de tratamento de interrupção, ele não pode ser interrompido. Já outros sistemas permitem que uma interrupção seja interrompida por uma outra interrupção de maior prioridade. Então, isso é o conceito de interrupções alinhadas ou nested interrupt, onde o sistema pode ter interrupções que interrompam interrupções de menor prioridade. No caso do microcontrolador target da disciplina, ele permite esse tipo de interrupção. As interrupções podem ser classificadas em dois tipos básicos: as interrupções mascaráveis e não mascaráveis. As mascaráveis, elas podem ser configuradas para que o microcontrolador ignore a interrupção. Por exemplo, as interrupções dos timers, quando eles chegam ao final de contagem, você pode mascará-la e desabilitar essa interrupção para que, quando o contador chegue no final, ele não gere interrupção em alguns momentos. Então, mascarar uma interrupção seria desabilitar ela por algum intervalo de tempo. Você pode chamar uma instrução para desabilitar a interrupção ou habilitá-la quando você quiser. Por outro lado, algumas interrupções não são mascaráveis. Geralmente as que causam problemas, as causadas devido a operações incorretas no microcontrolador, como uma divisão por zero, como por exemplo, acesso a região errada da memória, você não pode impedir que o processador execute a rotina de tratamento de exceção. A grande maioria dos microcontroladores possui mais de uma fonte de interrupção, como por exemplo, I/Os digitais, timers, transceivers de comunicação, conversores ADs que podem gerar interrupção ao fim da conversão, etc. E essas interrupções, podem ter prioridades diferentes, de forma que uma interrupção de maior prioridade possa interromper uma interrupção de menor prioridade. Em alguns microcontroladores, essa prioridade das interrupções é fixa, em outros, ela pode ser programável, através do que chamamos de Programmable Interrupt Controller, que é a sigla para PIC, ou Nest Vector Interrupt Controller, que são os NVICs, que na verdade são siglas diferentes que os fabricantes dão para o hardware que gerencia as interrupções. Nos microcontroladores que possuem PIC ou NVIC, esse módulo do microcontrolador é responsável por duas tarefas básicas: priorizar múltiplas fontes de interrupção, de maneira que a interrupção de maior prioridade possa ser tratada pela CPU, e aliviar a carga do processador, do núcleo do processador, com o processamento requerido para identificar a fonte exata de uma interrupção. Então é o hardware responsável por toda a gerência de interrupções. Nesse trecho de código genérico, nós temos um exemplo de implementação do paradigma executivo cíclico com um timer, de forma que o loop infinito, que está nessa região aqui, ele tenha a duração do timer, né? Então imagine que nesse código aqui existe um timer que ele foi configurado para gerar uma interrupção, em um intervalo de tempo fixo, vamos supor a cada 100 milissegundos, certo? Então o timer foi configurado, foi inicializado e daqui 100 milissegundos ele vai gerar uma interrupção. Então ele entra no loop infinito aqui, faz uma tarefa, por exemplo, ler o conversor AD, faz uma outra tarefa que é controlar a temperatura, faz uma terceira tarefa que é, por exemplo, exibir a temperatura no display, e aí ele fica preso nesse while aqui. Isso aqui é um while infinito, que enquanto o que for aqui dentro for verdadeiro, ele fica preso no while, até que isso aqui seja falso. Quando for falso,
ele vai sair. Então, para que o que está dentro do while seja verdadeiro, como tem esse note aqui, essa flag next period tem que ser falso, né? Então, enquanto essa flag next period for false, ele vai continuar aqui nesse loop infinito. Quando o timer chega no fim da contagem, vai gerar a interrupção e vai chamar a rotina de tratamento de interrupção, que é essa rotina daqui. Nessa rotina, essa flag, ela recebe o valor true. Então essa rotina faz somente essa atividade. Está executando, o programa ficou preso aqui, porque a flag era false, até que o timer chegue no final da contagem. Quando chega, essa flag vai mudar para true, vai terminar a interrupção, vai voltar para onde estava era aqui. A partir desse momento, a flag agora vai ser true, então ele vai sair do loop infinito. Já em seguida vai setar novamente a flag para false e vai voltar a executar o loop novamente. Com a flag voltando a ser false, vai executar novamente leitura do AD, por exemplo, controle da temperatura e mostrar o display. Vai gastar um tempo para isso, um tempo menor do que o período do loop. Então, se o loop tem 80 milissegundos, ou 100 milissegundos, pode ser que essas três tarefas durem 80 milissegundos. Ele vai ficar mais 20 milissegundos, por exemplo, preso aqui, até que seja gerada uma nova interrupção para que essa variável receba o valor true e ele continue. Então é basicamente assim que se faz a implementação do paradigma executivo cíclico com interrupção através de timer. O timer tem que ter uma duração sempre maior ou igual ao tempo gasto pelas tarefas dentro do loop infinito. Perfeito? Então, paradigma executivo cíclico com interrupções. O loop principal ele ainda é sequencial. O loop deve ter uma duração determinística determinada pelo timer, que gera a interrupção. O programador é responsável pela chamada das tarefas. O escalonamento é estático, ou seja, as tarefas têm que ser executadas na ordem que estão dentro do loop infinito. E o tratamento da interrupção pode ser completado na rotina de tratamento da interrupção ou posteriormente alguma tarefa do pooling. Vocês viram que dentro da interrupção, a única coisa que foi feita naquele programa é que uma flag foi modificada. E dentro do loop infinito, a modificação daquela flag gerou um outro evento que é continuar o loop. Então isso é bastante comum, que você levante somente uma flag na interrupção, que informe que alguma coisa deve ser feita dentro do loop principal. Ou, em alguns outros casos, você pode fazer toda a tarefa dentro da própria interrupção. Isso depende da implementação. Vamos então falar um pouquinho agora do microcontrolador utilizado no kit. Ele possui várias fontes de interrupção e essas interrupções têm prioridades configuráveis. Elas podem ter 4 níveis de prioridades diferentes. O NVIC é o hardware responsável pela configuração e gerenciamento dessas interrupções. Como as interrupções esse microcontrolador permite interrupções alinhadas, interrupções de maior prioridade podem interromper a execução de uma interrupção de menor prioridade. O NVIC, que é o gerenciador de interrupções do nosso microcontrolador, ele suporta até 32 fontes de interrupções externas diferentes. Ele consegue gerenciar até 32 interrupções. E essas interrupções, como eu falei anteriormente, podem ser configuradas com 4 níveis de prioridade. Ou seja, são usados 2 bits para configurar essa prioridade. De forma que quanto menor o valor, por exemplo, 2 bits 00 é a maior prioridade, e quanto maior o valor, por exemplo, 11 é a menor prioridade. Perfeito? Esses 2 bits que são utilizados para configurar a prioridade de cada uma das 32 fontes de interrupções diferentes, eles são organizados em 8 registradores IPR, IPR 0 até o IPR 7. Perfeito? Então aqui tem uma ilustração do registrador IPR 0. E desse registrador de 32 bits, somente 8 bits são utilizados para configurar a prioridade de 4 fontes de interrupção, né? Então tem a fonte de interrupção 0, a fonte de interrupção 1, a 2 e a 3. Os outros bits não são utilizados no registrador. Nessa tabela
são apresentadas as 32 fontes de interrupções externas suportadas no microcontrolador Target. Nesse slide 28 são mostradas 16 interrupções e no slide 29 as outras 16. Né? Então, vemos que tem o módulo DMA, que é o Direct Memory Access, que a gente não vai usar. Módulo I2C, que são módulos para comunicações digitais, módulo SPI para comunicação digital, o ART para comunicação digital também. Por exemplo, se você receber um dado por SPI 2C ou ART pela porta que está esperando essa comunicação, pode ser gerada uma interrupção para a leitura do dado. Esse é um tipo de interrupção que pode ser gerada pelos módulos de comunicação. Módulo ADC, módulo conversor analógico digital, que ele pode ser configurado para gerar interrupção quando terminar uma conversão. Isso pode ser configurado para ser feito periodicamente. Os módulos de timer, o real-time clock, que são os relógios de tempo reais, que são utilizados para marcar data, horas. Você pode gerar uma interrupção a cada 1 segundo, ou pode configurar para gerar interrupção em um horário configurável. USB, conversor digital analógico, enfim, tem vários outros periféricos, cada um com um número de interrupção, que vai de 0 a 31, né? É Interruption Request, e cada um organizado em um registrador IPR. Né? Como eu falei para vocês, nós temos 8 registradores IPR numerados de 0 a 7, onde cada registrador IPR ele permite a configuração de prioridade de 4 fontes de interrupções diferentes, né? Como pode ser visto nessa tabela. Se duas interrupções forem configuradas com o mesmo nível de prioridade, a interrupção pendente com menor IRQ possui precedência. Perfeito? Então, apesar das prioridades serem configuráveis, se duas interrupções forem disparadas ao mesmo tempo, com mesma prioridade, a com menor IRQ vai ser executada primeiro. E o IRQ pode ser observado naquela tabela anterior. Quando uma interrupção está sendo executada, somente uma interrupção de maior prioridade pode preemptá-la. Perfeito? Então, mesmo que seja gerada uma interrupção por uma interrupção com mesma prioridade com IRQ menor, ele não vai conseguir preemptar, interromper uma interrupção para executar essa interrupção. A não ser que essa outra interrupção tenha uma prioridade maior. Mas se a prioridade for igual, não vai interromper a rotina de tratamento de interrupção que está rodando. Quando o microcontrolador é resetado, a prioridade de todas as interrupções são configuradas com o valor máximo, o valor 0. Bem, vamos ver aqui como é que se faz a configuração de prioridade de uma interrupção no registrador IPR. Vamos tomar como exemplo o Low Power Timer Zero, que é um timer de baixo consumo de energia. Perfeito? Segundo aquela tabela que a gente viu lá nos slides anteriores, essa é a interrupção de número 28. E a configuração de prioridade dessa interrupção é armazenado no vetor IPR7, certo? Mas agora em quais dos bits do vetor IPR? Não sei se vocês lembram lá, há uns 4 slides anteriores, 8 bits podem ser utilizados para configurar prioridade de 4 interrupções diferentes, só que eles têm posições... Onde estão esses 2 bits nos 32 bits? Essa é a pergunta. E essa equação aqui, ela responde isso. Se você pegar o número da interrupção, fizer a divisão por 4, pegar o resto, multiplicar por 8, somar 6, você vai ter o bit inicial do registrador IPR, no qual é configurada a prioridade daquela interrupção. Então, para o caso aqui, como nós temos uma interrupção de número 28, colocando na equação, nós vamos ter que é o bit 6 do IPR 7, perfeito?
Então, para configurar a prioridade da interrupção do Low Power Timer Mode Timer 0, você vai ter que configurar os bits 7 e 6. 6 é o primeiro, o segundo é o bit 7 do registrador IPR7. Para utilizar uma interrupção no microcontrolador Target, as seguintes etapas devem ser executadas. Primeiro, deve ser configurado o periférico que gerará a interrupção. Isso é feito normalmente como se fosse sem gerar interrupção. Em seguida, deve-se habilitar a interrupção no registrador do periférico. Todo periférico do microcontrolador capaz de gerar interrupção possui um bit de habilitação de interrupção em algum registrador de configuração. Então deve-se olhar no datasheet do dispositivo e encontrar qual é esse registrador e qual é esse bit para habilitar a interrupção. Terceiro, deve ser habilitada a interrupção no registrador do NVIC. E quarto, deve ser escrita a rotina para tratamento de interrupção. Bem, vocês devem estar se perguntando agora, tá, mas como é que eu vou fazer isso lá no código em C? Existem duas formas básicas. Vocês podem fazer programando a nível de registrador, fazendo cada uma dessas configurações através de manipulação bit a bit em cada um dos registradores, ou podem fazer utilizando a biblioteca KSDK, que possui funções para configuração dos periféricos, habilitações de interrupção e instalação da rotina de tratamento de interrupção, né? Definição do nome da função que tratará a interrupção. Na aula de laboratório, na aula 10, que é a aula seguinte, vocês trabalharão com interrupção, com um timer, mas como é a primeira vez que vocês trabalharão com interrupção, eu vou fornecer para vocês o código para configuração e tratamento dessa interrupção. Então vocês vão poder ver um exemplo de como isso pode ser feito. E nesse código eu fiz através da biblioteca KSDK, mas poderia ser feito com registradores. Eventualmente, algum outro periférico que a gente vê em aulas seguintes que pode ser usado para gerar interrupção, eu posso fazer a configuração a nível de registradores para que vocês vejam também como isso pode ser feito. E mais para frente, vocês poderão ser solicitados para configurar a interrupção de algum outro periférico. E aí vocês vão ter que usar os registradores do datasheet ou abrir o manual do KSDK e ver como fazer isso. Mas vocês já terão experiência suficiente para isso. Na segunda parte da aula de hoje, vamos falar sobre temporização. Como vimos, a maior parte dos sistemas embarcados é do tempo real. E nesse sistema, o tempo de execução das tarefas é tão importante quanto a corretude do processamento dos dados. Ou seja, o controle de tempo é fundamental. Esse controle de tempo pode ser feito de duas formas, por software ou por hardware. Vamos investigar as diferenças dessas formas. Na temporização por software, instruções são utilizadas para literalmente desperdiçar tempo da CPU. Essas instruções devem ter tempo de execução conhecido e podem ser organizadas em laços para uma multiplicação desse tempo. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de instruções que para uma determinada configuração de um determinado microcontrolador eu sei que demora 10 microsegundos para serem executadas e eu quero fazer um atraso de uma espera de 100 microsegundos, eu posso organizar 10 blocos dessas instruções, totalizando 100 microsegundos, ou posso organizá-las em um laço for, um laço while, por exemplo, que deve executar 10 vezes. Porém, observe que quando você organiza as instruções em um laço, além do tempo das instruções, vai haver um tempo adicional para as instruções de controle do laço for, do laço while. Então, vai dar um tempinho um pouquinho maior do que 10 vezes as instruções que estão dentro do laço. Perfeito? Um recurso muito utilizado para fazer essa temporização por software é o inline assembly, que permite a utilização de instruções em linguagem assembly no código em linguagem C. E uma linguagem assembly muito útil para fazer esses atrasos é a instrução NOP, No Operation, que ela realmente não faz absolutamente nada útil, ela simplesmente
desperdiça tempo do processador, um tempo conhecido. Então ela é bastante útil para fazer esses atrasos por software. Não sei se vocês se recordam, mas na nossa primeira aula de laboratório, nós utilizamos essas interrupções por software, onde nós fizemos o LED piscar em intervalos de tempo conhecido. Eu até pedi para vocês modificarem as funções que foram passadas para vocês fazerem com que o LED ficasse aceso, se eu não me engano, 1 segundo e apagado 1 segundo. Uma temporização de 1 segundo. Então aqui, nesse código em C, é representado uma função para realizar um atraso via software de 500 microsegundos. Há um laço no qual são executadas chamadas para instruções assembly, no caso a instrução no operation, e também no final são chamadas duas funções que já foram definidas provavelmente no mesmo arquivo, que demoram cada uma delas 180 microsegundos. Então, como as duas chamadas demoram aproximadamente 360 microsegundos, eu teria aqui nesse laço mais aproximadamente 140 microsegundos, totalizando os 500 microsegundos de espera. Para se construir uma função dessa, é necessário conhecer o tempo de execução de cada uma dessas instruções ou utilizar um simulador para medir no simulador quantos pulsos de clock foi necessário para executar um conjunto dessas instruções. Ou mesmo, no nosso caso, na plataforma, utilizar o condutor de programa para ver quantas instruções foram realizadas entre um breakpoint e o outro, por exemplo. E aí nós podemos observar quantos ciclos de clock foram necessários para executar um bloco de instruções. Bem, vamos para outra técnica de temporização, que é através de timers em hardware. Vocês devem ter feito nas disciplinas anteriores de circuitos lógicos, de sistemas digitais, contadores síncronos, que nada mais são do que conjunto de portas lógicas, de flip-flops, que armazenam o estado de registradores e são incrementados a cada pulso de clock de entrada. Então, a função básica de um contador é a contagem de pulsos de clock, né? Vocês já estão bem acostumados a trabalhar com eles. A maioria dos microcontroladores possuem um ou mais timers em hardware, que podem ser configurados para gerar interrupções periódicas com esse período configurável. Na maioria das implementações, na verdade, o sinal de clock que entra no timer pode ser dividido por um pré-divisor, como está representado nessa figura aqui. Em algumas outras implementações pode haver um pós-divisor. E vocês devem se recordar que os divisores de clock nada mais são do que contadores também, né? Mas então, além do tempo do contador principal, pode ser configurado uma divisão antes e depois dele. A temporização por hardware possui algumas vantagens. A principal dela é que não há desperdício de tempo na CPU, pois tem um hardware dedicado para a geração das interrupções no intervalo de tempo configurável, e isso permite também uma melhor precisão na contagem de tempo. Desvantagem é que precisa de recursos especiais de hardware e requer a programação desses módulos de hardware, tanto do timer quanto da rotina de tratamento de interrupção para esse hardware. O microcontrolador target utilizado na disciplina, ele é equipado com os seguintes módulos de timer. Um timer de baixo consumo, que é o Low Power Timer, ou LPTMR, que é um timer de 16 bits, e a gente vai usar ele na experiência da próxima aula, da aula prática. Um relógio de tempo real, o Real Time Clock, o RTC, que ele é um timer capaz de contar em segundos e armazenar horas, dias, minutos e segundos. E timers e alguns módulos do tipo TPM, que são
timers, PWMs, módulos de timers com PWM, que pode ser utilizado tanto para contagem do tempo, quanto para geração de sinais PWM, quanto para medição de frequência de sinais, como a gente vai falar também nas aulas seguintes. Tem um timer desse com 6 canais, que é o TPM0, e 2 timers desse com 2 canais, o TPM1 e o TPM2. Os módulos TPM eu vou tratá-los com mais detalhes nas aulas seguintes. Nessa aula nós vamos focar basicamente no módulo LPTMR, o Low Power Timer. O sistema também possui o PIT, que é o Periodic Interrupt Timer, que nada mais é do que um hardware ligado aos timers TPMs para gerar interrupções, para configurar interrupções desses timers. Nessa tabela, vocês podem depois dar uma olhada nela com calma, são apresentadas as principais características de cada um desses módulos que eu apresentei no slide anterior. O Real-Time Clock ele é utilizado para manter o relógio do sistema. Então, além da hora, com hora, minuto e segundo, ele é capaz de armazenar data. Pode ser alimentado por uma bateria e operar em modo de baixo consumo. Ele possui um pre-scaler configurável para a compensação do clock. Então, se o clock externo tiver algum erro, ele pode ser dividido para corrigir esse clock. Ele permite um sinal de saída de 1 Hz, um pulso por segundo. Possui um contador de segundos de 32 bits. Ele pode ser configurável para gerar interrupções a cada 1 segundo ou por um alarme configurável, ou por overflow do contador de 32 bits. E ele possui essas fontes de clock. O LPO, que é um sinal de 1 kHz, um clock, um sinal de 32 kHz externos, ou um sinal de 32 kHz interno. O Low Power Timer é um contador de baixo consumo de 16 bits. Ele pode operar como timer ou como contador de pulsos. A diferença é o quê? Quando ele opera como timer, ele é incrementado a cada pulso de clock. Quando ele é configurado como contador de pulsos, ele é incrementado a cada pulso em um pino do microcontrolador. Ele pode ser configurado para zerar no fim da contagem ou em um valor qualquer anterior ao fim da contagem. No modo contador de pulsos, ele pode ser configurado para incrementar na borda de subida ou na borda de descida do pulso. E ele possui várias possibilidades de configurações de clock. Para mais detalhes, peço que vocês voltem para aquela aula lá que eu falei sobre os clocks, mas além dos clocks que é utilizado no relógio de tempo real, ele pode utilizar os clocks do sistema. A configuração e utilização do módulo Low Power Timer do nosso microcontrolador é muito simples. É necessário manipular somente esses 4 registradores apresentados na tabela. Vamos ver em detalhes como utilizar cada um desses registradores. O registrador Low Power Timer Control Status Register é o principal registrador para a configuração do LPTMR. Como todo registrador da plataforma, ele possui 32 bits. No entanto, nesse registrador, somente os 8 bits menos significativos são utilizados para a configuração do módulo timer. Vou falar aqui dos principais bits desse registrador. O bit 0 é o Timer Enable. Se ele estiver em nível alto, o timer vai estar habilitado, vai incrementar cada pulso de clock. E se ele estiver em nível 0, ele vai estar desabilitado, então não vai estar operando. O bit TMS, que é o bit 1, ele é o Timer Mode Select, que ele permite a configuração do módulo como contador de pulso de clock ou como contador de pulso externo através de um pino. O bit 2, o TFC, é o Timer Free Running Counter.
Se esse bit estiver em nível alto, o timer irá contar até o final. O timer 16 bits será incrementado até que os 16 bits estejam em nível alto e vai ser zerado ao chegar no fim da contagem. Se ele estiver configurado em nível baixo, o timer vai ser resetado quando chegar a um nível configurável no registrador TCF que a gente vai ver a seguir. O bit 6, o TIE, é o Timer Interrupt Enable. Esse bit habilita a interrupção do timer, que se ele for em nível alto, a interrupção é habilitada, em nível baixo, a interrupção é desabilitada. Essa interrupção pode ser gerada no overflow no final da contagem ou em um valor pré-configurado, de acordo com registradores que a gente viu anteriormente. E o TCF é o Timer Compare Flag. Ela é uma flag, ele é um bit que indica quando o contador chegou no final da contagem. O registrador Low Power Timer Prescale Register, ele configura o divisor de clock e a fonte de clock do timer LPTMR. Os bits de 6 a 3, eles configuram o divisor, o Prescale, que pode dividir por um valor igual a 2, de 2 até 65.536. Os valores podem variar desses 4 bits de 0000 até todos 1. O bit 2, o Prescaler Bypass, ele configura se o divisor de clock vai ser habilitado ou não. Se ele estiver em nível com valor 0, esse bit, o divisor de clock configurado nos bits 6 a 3 será ativado. Em nível 1, esse divisor de clock será bypassado. E os dois bits menos significativos, PCS, o bit 0 e o bit 1, é o Prescaler Clock Select, que pode receber um desses 4 valores para selecionar uma dessas 4 fontes de clock, onde o 00 é essa, 01 é o LPO, 10 é o ERC de 32 kHz e 11 é o OSCER CLK. O Low Power Timer Compare Register é um registrador que permite a configuração do valor de comparação do timer para ele chegar no final de contagem. Ele define o final de contagem. Como o timer é 16 bits, esse registrador também possui um tamanho de 16. Então, quando o contador está configurado para resetar antes do final da contagem, é nesse registrador aqui que deve ser registrado o valor no qual o contador deve ser reiniciado. Por fim, o registrador Low Power Timer Counter Register é o registrador que armazena o valor da contagem, que é incrementado a cada pulso de clock ou a cada pulso de sinal externo, caso o contador seja configurado dessa forma. E ele também possui somente 16 bits de interesse. Finalizando nossa aula, vamos falar de um tipo especial de timer, o Watchdog Timer, ou timer cão de guarda. Esse timer ele é um timer com propósito especial, garantir que caso o microcontrolador tenha alguma falha de software, ele não fique travado, ele seja reiniciado. E como é que funciona esse timer? O usuário, caso queira usar o Watchdog Timer, deve configurá-lo, definir o valor do pré-scaler, do pré-divisor de clock, e ativá-lo para que ele incremente a cada conjunto de pulsos de clock. E de tempos em tempos, o programador deve fazer chamada a uma função para zerar esse timer, fazendo com que ele não chegue no final da contagem. Porque se ele chegar no final da contagem, ele vai gerar uma exceção que fará com que o microcontrolador seja resetado, certo? Então, na execução normal do programa, o programador vai garantir que esse timer seja gerado com uma frequência tal que ele nunca chegue no final da contagem e nunca leve o microcontrolador a resetar. Porém, se o software entrar no modo de operação
inadequado e ficar travado em algum procedimento, a função para zerar o watchdog não será chamada e fará com que o microcontrolador resete. Dessa forma, ele pode se recuperar de alguma falha. O watchdog, a função que faz com que o watchdog seja gerado, não deve ser colocado dentro de interrupção de um timer, porque aí ele não tem função nenhuma, né, se fizer isso. No nosso microcontrolador, o watchdog timer, ele é chamado Computer Operating Properly, watchdog. Possui como base um sinal de clock de 1 kHz ou a frequência do bus clock. Você pode selecionar essas duas origens de clock. Ele é habilitado através do registrador COP-CTRL do módulo SIM e o refresh dele, ou seja, para zerar esse timer, deve ser escrito na ordem os valores em hexadecimal 55 e AA no service cop, no registrador service cop do módulo SIM. E esse registrador aqui, COP-CTRL, é utilizado para determinar a fonte de clock do watchdog. Então, o COP-CTRL possui dois valores possíveis, 0 ou 1, no qual 0 é selecionado o clock de 1 kHz, quando o valor for 1 é configurado o bus clock, que depende da configuração que você fizer nele. E esses outros dois registradores, eles definem qual o valor final da contagem do watchdog. Perfeito? Quando ele está com o valor 00 nesses bits aqui, o watchdog ele está desativado, e nos outros valores aqui pode ser definido diferentes períodos para o watchdog. Quando for utilizar o watchdog, também é necessário liberar o clock gating no módulo SIM. Isso é uma característica do nosso microcontrolador. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham tido uma noção sobre interrupções, sobre timer, mas certamente a compreensão será bem melhor quando vocês executarem os exercícios da aula prática da aula 10. Então, bons estudos e até mais.